Beto, ainda tentando analisar o passado, por que os governos petistas, naquele primeiro ciclo, ao contrário da tradição fundacional do próprio PT, por que os governos petistas, os de Lula e os de Dilma, teriam menosprezado essas tarefas de educar, organizar e mobilizar o povo? Olha, nem tanto, Breno, porque nós conseguimos criar dentro do governo a RECID, a Rede de Educação Cidadã. Inicialmente se chamava Talher, que era dentro do desenho do Fome Zero. Depois, por razões que seria longo explicar, isso está no meu livro Calendário do Poder, passou a ser Rede de Educação Cidadã. Não queríamos colocar Rede de Educação Popular para não provocar a direita. E essa RECID, a Rede de Educação Cidadã, chegou a ter 800 educadores populares pagos pelo governo federal, trabalhando, sobretudo, com as famílias beneficiárias do Bolsa Família. E tinha mais 1.000 educadores voluntários mobilizados. Agora, era um pingo d'água no oceano. Para você ter uma ideia, atualmente eu estou propondo à Secretaria-Geral que o governo capacite e contrate 50.000 educadores populares. Sem isso, nós não vamos fazer um trabalho efetivo. Agora, naquela época, esse trabalho não foi devidamente valorizado. O governo acreditou que, assegurando os benefícios, asseguraria também uma nova consciência. Não observou, por exemplo, a experiência da União Soviética. Foram 70 anos de socialismo, 70 anos, com muitos benefícios. Na União Soviética, que eu visitei 3 vezes durante o socialismo, a desigualdade era muito pequena. Não havia moradores de rua, não havia crianças de rua, não havia favelas. As pessoas tinham um mínimo de dignidade, acesso à escolaridade, acesso ao emprego. Ninguém passava dificuldades assim no atendimento à saúde. E, no entanto, sem disparar um tiro, a União Soviética veio abaixo e o capitalismo se instalou naqueles países, principalmente na Rússia. Então, é de se perguntar o que representaram esses 70 anos em termos de trabalho político. Essa é a questão. E, infelizmente, isso aconteceu também naquele período dos 13 anos. Não se atentou para o trabalho ideológico, para o trabalho de que, se você não desenvolver as forças indutivas, essas da subjetividade, da consciência, uma nova visão de mundo, não analógica, mas dialética, não tratando os fenômenos sociais apenas pelos seus efeitos, mas, sobretudo, por suas causas, as pessoas vão continuar manipuladas por essa deseducação política que a direita faz constantemente. Essa deseducação ela é estrutural, não depende de bolsonaristas, de nazistas, de fascistas, não. Nós respiramos a deseducação. Somos educados numa sociedade em que, para nós, é natural que haja pedintes na rua, é natural que haja favelas, fazem parte até da paisagem, é natural que haja desigualdade, é natural que haja racismo. Agora que, felizmente, o movimento negro está emergindo com mais força, a maior consciência, é que, pela primeira vez, o Brasil está tratando a discriminação como racismo, mas ainda assim, na minha opinião, de uma forma leve, porque o racismo, qualquer atitude racista deveria ser um crime inafiançável. E aí entra como ofensa à honra, perjúrio, etc., esses eufemismos que se utiliza para salvar a pele dos racistas, e eu discordo disso. Mas, de qualquer forma, volto ao tema. Nós precisamos fazer esse trabalho, porque se nós não fizermos esse trabalho, a direita vai continuar. Ela está navegando em mares muito favoráveis, né? Principalmente as redes digitais, que são controladas por grandes plataformas, que são de direita, pertencem a pessoas declaradamente de direita. E estão aí os algoritmos, por exemplo, está aí o tweet que acaba de dizer no Brasil
que não vai eliminar pessoas que fazem apologia de violência dentro das escolas. Evidente, infelizmente, o ministro Flávio Dino teve uma atitude muito dura com o tweet e decidiu incriminá-lo, caso persista nessa intenção. Ou seja, não podemos confundir apologia ao crime, à violência, com liberdade de expressão. Beto, quando você participou do governo, o programa Fome Zero, ele tinha no seu âmago não apenas uma política de educação, a qual você já se referiu aqui nessa entrevista, mas também uma política de organização popular. Por que ela não foi adiante? Porque o Fome Zero não foi adiante, foi substituído pelo Bolsa Família. O Fome Zero era um programa de caráter emancipatório. O Fome Zero ele era resultado de uma cesta de 60 diferentes programas, e entre eles esse programa de organização popular. Ou seja, nós faríamos com que os trabalhadores se sindicalizassem, passassem por capacitação profissional e política. Havia toda uma atividade de organização de centros comunitários, várias atividades das pessoas, por exemplo, no campo, com a ligação com os movimentos populares já existentes, como o MST, o MTST, enfim, tudo isso estava previsto naquele desenho inicial do Fome Zero. Mas, de repente, o Fome Zero era criar comitês. A ideia principal era criar comitês do Fome Zero. Comitês gestores. O Fome Zero, inicialmente, ele era administrado não pelas prefeituras, ele era administrado pelos comitês gestores integrados por líderes de movimentos sociais dos municípios. Nós chegamos a ter mais de 2.000 comitês gestores. Naquela época, isso representava metade do número de municípios do país. E, numa canetada, esses comitês foram desmantelados da noite para o dia. E o programa virou Bolsa Família e foi entregue ao controle, o cadastro foi entregue ao controle dos prefeitos. E a gente se pergunta, quantos prefeitos não colocam aí os seus cabos eleitorais, as suas comadres, os seus compadres? Enfim, é uma pergunta que fica no ar. Agora, no novo cadastro do Bolsa Família, o governo acaba de constatar pelo menos 1 milhão de inscritos falsos, 1 milhão de pessoas ou famílias que não necessitam desse benefício.